O tempo passa, é surreal. O tempo passa, não volta mais. O tempo passa pra você e eu vou orar, vou vigiar. É tempo de oração, é tempo de renovação, é tempo de refletir que é o fim. Jesus falou: tudo que está para acontecer vai se cumprir as profecias. Ele vai voltar para buscar você e eu. Quero convidar vocês para realizar a oração da noite, em nome de Jesus. Quero convidar você para apresentar a sua vida nesta noite de segunda-feira, apresentar a sua casa, sua família, seus caminhos. Vamos orar, não tem outra saída, pessoal. Quero dar uma boa noite para todos vocês que estão abrindo o link agora, que estão conosco nesse momento. Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Eu sou o pastor Genival Lira, do Ministério Tempo de Oração, daqui de Itabirito, Minas Gerais. E nós queremos realizar a oração da noite de segunda-feira. E vou trazer para todos vocês a mensagem de ontem, só a mensagem, só a palavra de ontem. Eu começo fazendo algumas perguntas, vai ser muito interessante, muito bom para você também. Mas antes, vamos realizar a oração. Eu vou colocar aqui somente as informações do canal, as informações do ministério, que está aqui o meu número de telefone, as capas dos meus livros, está aqui também o endereço, redes sociais, os dias de culto que nós temos, o endereço, QR Code, se você quiser se tornar um mantenedor do ministério. Tá aí. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, todos vocês. Vamos então falar com Deus, momento de oração. Eu quero falar com Deus, orar ao Senhor agora. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor a Tua bênção nesta noite de segunda-feira. Essas pessoas que todos os dias oram comigo, todos os dias elas não dormem sem antes ouvir essa mensagem, ouvir a palavra. Elas sempre estão em contato com o reino de Deus através desse canal. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que ora comigo agora. Seja católico, evangélico, de qualquer religião. Deus, o Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe do que nós precisamos, ó Pai. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor sabe o que nós pedimos, queremos, precisamos, vamos te pedir. Então vem, meu Deus, abençoar a minha vida. Diga isso, diga, vem abençoar.
a minha vida. Venha receber nas tuas mãos, meu Pai, a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus parentes, meus tios, minhas irmãs, minha mãe. Toma, meu Deus, nas tuas mãos. O Senhor disse que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. E eu estou te pedindo agora, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo a sua bênção, a sua graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, não deixes essa pessoa, Pai, dormir sem receber a tua presença. Não deixe essa pessoa dormir, ó Deus, sem que ela receba a sua graça, sem que ela venha ter o encontro contigo, Senhor, e receber o teu poder, o teu Espírito. Senhor, nas tuas mãos, eu quero colocar a vida, meu Deus, de cada um que aqui está. Toma, meu Deus, a vida de cada um. Tome a nossa alma, nosso ser. Tome o nosso coração, Pai. Aleluia. Eu sei, meu amigo, meu irmão, nesse momento, eu sei que você, nesta hora, está sentindo a presença dEle, porque a presença dEle é real. A presença dEle é real quando a gente o busca de todo o nosso coração. E eu quero que você sinta agora o poder de Deus, o Espírito de Deus na sua vida. Sinta agora a cura, a libertação, o milagre, em nome de Jesus. O Senhor, Ele disse que tudo quanto nós pedirmos em oração crendo, nós receberemos. Então, você pode receber agora o poder de Deus, o Espírito de Deus. Receba em nome de Jesus. Ah, meu Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor agora que faço, Senhor, por todos esses que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, o Senhor está indo ao encontro de cada um, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor está indo ao encontro de cada um, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus que vive, que reina de eternidade a eternidade. Ah, Pai, cure os doentes agora. Cura, meu Deus, os oprimidos, meu Deus. Vá ao encontro desses que estão internados, esses que estão num leito de dor, meu Deus. Esses que estão numa cama, que não consegue, meu Deus, que não consegue se levantar, esses que estão com problema, meu Deus, no casamento, problema na família, meu Deus. Ó Espírito do Senhor, tenha misericórdia para curar, para libertar, para salvar cada um que está orando comigo agora. Talvez não esteja orando nesse momento. Talvez esta pessoa não está orando nesse momento, em outro momento, mas mesmo em outro momento, o Senhor é com ele, é com ela. Aleluia. Sinta a presença de Deus aonde você está aí, o poder de Deus aonde você está. E sejam todos abençoados para a honra e glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Você está abençoada. A sua noite está abençoada. Eu creio que essa noite você vai ter uma noite de segunda-feira, vai dormir bem, porque você orou comigo. Não é porque você orou comigo, porque você orou ao Senhor, você orou com a alma, com o coração.
tá bom? Então tá aqui as informações mais uma vez. Se você precisar, só dá uma pausazinha. Eu vou desligar o meu microfone aqui agora e eu vou trazer para todos vocês a pregação do culto de ontem, tá bom? Essa pregação, o ensinamento do culto da reunião de ontem à noite. Então eu vou desligar meu microfone e soltar. Levante as mãos e diga: obrigado, Pai, por mim estar aqui, reunido em Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Nós vamos para a palavra e depois a gente continua esse louvor em nome de Jesus. Porque Pedro, ele chega para Jesus e diz bem assim: o Senhor lavar os meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus disse assim: Pedro, só os pés. Vocês já estão limpos pela palavra. Nós estamos começando esse ano de 2026. Os cultos aqui, para vocês que estão assistindo e que são aqui de Itabirito, e que vocês quiserem congregar aqui conosco, vocês também que estão aqui, os cultos aqui é domingo de manhã, 10 horas, nós temos a escola dominical com o professor Samuel Nepomuceno e temos à noite, às 18 horas aqui. Nas quartas-feiras nós também temos leitura da Bíblia e oração. Na sexta-feira, a oração de libertação. E na sexta-feira nós estamos começando justamente com essa passagem da Bíblia, João 13, que Jesus está mostrando e falando para Pedro: vocês já estão limpos pela palavra, só os pés. E Pedro: não, o Senhor tem que lavar os pés. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte de mim. E aí Pedro diz: Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, tal. Jesus diz: Pedro, só os pés, porque o resto já está limpo. O corpo é a igreja. Os pés é cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa jornada. Mas quem faz parte do corpo de Cristo já está limpo pela palavra. Nós estamos numa caminhada de que o Senhor está mostrando que a gente não pode parar. Por isso que o Senhor prepara os apóstolos justamente lavando os pés, porque o resto já estava limpo, eles já fazem parte. Ele diz: só que no meio de vocês tem um que não está limpo, há de me trair. Então você vê a responsabilidade do trabalho do Senhor passando para nós, igreja, para quem já está limpo, para ajudar essas pessoas que ainda não estão. E aí surge a pergunta. Vamos para Jó, capítulo 1, no versículo 6, porque é justamente esse assunto, quando o próprio diabo está mostrando para Deus de que Jó é fiel da maneira que ele é fiel por causa das bênçãos. Por que você congrega? Por que você vem aqui? Por que você está aqui? Por causa das bênçãos? Ou por causa de Deus? Qual é a consideração que você tem com Deus? É uma consideração de Deus, Criador do céu e da terra, que enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós? A consideração sua é como Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso? Ou como um abençoador? Vamos lá, porque Ele vai nos abençoar, Ele vai nos curar, Ele vai trazer meu marido de volta, Ele vai trazer minha esposa de volta, Ele vai me dar isso, me dar aquilo, e quando eu receber, tchau, Jesus. Quando eu precisar, eu volto. Por que você está aqui? Por que você congrega? Essa é a pergunta. Você ama Jesus? Você ama a Deus de verdade? São perguntas que a gente tem que fazer. Na leitura aqui do livro de Jó, pessoal, olha como é muito legal a prova que Jó faz
dá provando para Deus não, que Deus já sabia, provando para ele mesmo e para o diabo. No versículo 6, está escrito assim, acompanhem comigo, por favor. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles quem? Satanás. Então você vê de que aonde que os filhos de Deus se reúnem? Na igreja, aqui na casa de oração. E num desses dias que veio os filhos de Deus se reunir, também veio Satanás. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Em outra palavra, o que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui é o lugar dos filhos de Deus. O que você está fazendo aqui? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E responde Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos, de suas mãos, as mãos de Jó, abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, na tua cara. Olha o que Satanás está dizendo. Jó é fiel, é íntegro e é reto, porque o Senhor tem dado tudo para ele. Gado, roupa, comida, terra, empregados. Por isso que ele é fiel. Toca, tira dele lá o que ele tem para ver o que ele vai fazer na tua cara. E é aí aonde Deus ele diz: você vai fazer, eu não vou fazer. Você vai fazer. Só não toca na alma dele. E tirou tudo. Mas ele foi com muita força. Que até os filhos, 10 filhos foi tirado assim. E Jó se manteve fiel até o fim, porque Jó servia a Deus, não por causa do gado, do camelo, não por causa dos bens, não por causa da felicidade que ele tinha. Ele seguia e servia a Deus porque ele era inteiro. Ele era íntegro. A palavra íntegro tem um significado de inteiro, que é uma coisa que você tem que observar em você e procurar. Não se preocupe com o que os outros pensam. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. O que importa é a sua consciência. É você se olhar para um espelho e você dizer: eu sou inteiro? Eu sou um cristão verdadeiro? Que se eu não sou inteiro, eu sou um pedaço. Se é íntegro, então nós provamos para nós mesmos que nós somos íntegros diante da tentação. Por isso que Deus permite tentação para o crente, para o cristão. Porque diante da tentação, diante daquela tua fraqueza é bebida alcoólica, então vai vir pessoas te dar em casa, te oferecer na varanda bebida alcoólica. Tua fraqueza é droga, então vai vir assim, ó, na mão. Tua fraqueza é pornografia, está na mão. Tua fraqueza é o quê? Mulher, é homem? Aonde está a sua fraqueza? É a glutonaria? Onde que é a tua fraqueza? Qual é o tipo de assédio que tem vindo para você? Então, é nessa hora em que a gente prova para nós mesmos, nem para Deus, porque Deus já sabia que Jó era íntegro. É tão certo que Deus está dizendo para o diabo: tu viste meu servo Jó, que é íntegro, que é inteiro, esse é cristão, esse é verdadeiro. Então, quando o Senhor está falando isso, ele já sabia quem era Jó, como ele sabe cada um de nós. Ele sabe qual a minha intenção que estou aqui, fazendo esse trabalho. Ele sabe qual a intenção do pastor Juarez e todos nós aqui.
Ele sabe o que a gente veio fazer hoje aqui. Você veio para adorá-lo, você veio para buscar bênção. Então são essas perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E você provar para você mesmo. Para o diabo nem precisa provar nada para ele, não. Ignora ele, finge que ele não existe, porque ele não pode fazer nada contigo quando você anda na integridade. Você vê que para ele tocar em Jó, teve que falar com o Pai. Para ele tocar em você, tem que falar com o Pai, quando você anda na presença de Deus. Amém? Aí nós vamos lá para João capítulo 6, vamos. Vou esperar vocês, João capítulo 6, no versículo 26, João capítulo 6, no versículo 26. Olha como tem tudo a ver, pessoal, com o que nós estamos falando. E o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus fala com eles assim: vocês estão aqui não por causa dos sinais que vocês viram, vocês estão aqui por causa do pão e do peixe que vocês comeram ontem, e agora querem comer novamente pão e peixe. Então vocês não estão aqui por causa dos sinais, vocês estão aqui por causa das bênçãos. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa das bênçãos. Então toda vez quando você estiver se arrumando para vir, penteando o teu cabelo, calçando o teu sapato, você, dentro de você, cante louvores e diga: Senhor, eu estou indo não por causa das bênçãos, eu estou indo porque eu te amo, porque eu tenho que congregar. São 4 deveres que o cristão ele tem que praticar. Que primeiro é a oração cotidiana, aquela oração, andar em espírito, a oração. Segundo é a leitura da Bíblia. O crente que não lê a Bíblia é fraco. O cristão que não lê a Bíblia, que não tem acesso à palavra, Satanás pinta e borda com a vida dele. Mas o cristão, o crente de que mantém-se em comunhão com Deus, na oração e na leitura da Bíblia, porque quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Toda vez que eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Então, eu oro, falo, Ele me ouve. Eu leio, Ele fala, eu ouço. Então não tem como eu ter comunhão com uma pessoa, só eu falo. Ou só eu ouço. Comunhão é eu falar e também ter o momento de ouvir. Então, quando o cristão ele mantém essa integridade, primeiro, oração, leitura da Bíblia. Segundo, primeiro, oração. Segundo, leitura da Bíblia. Terceiro, andar em santidade, que é se afastar de pessoas que te conduzem para o mau caminho. Se afastar do errado, daquilo que te contamina. Se afastar, santidade, a palavra santo é separado. É o terceiro, é andar em santidade. E o quarto é congregar. Porque quando eu congrego, nós praticamos aquela oração que Jesus fez lá em João 17, quando ele diz: Pai, fiz tudo o que eu deveria fazer, meu Pai. Agora eu oro por eles, eu estou indo. Eu oro por esses que o Senhor me deu que estão aqui e oro pelos que vão de vir, que estão vindo, que estava falando conosco. 2000 anos depois, está aqui a gente. Jesus está fazendo aquela oração em João 17. 2000 anos depois está aqui a gente, adorando Ele, congregando na presença dEle. E Ele dizendo: Pai, eu oro por eles. E Ele quer que nós sejamos um. Ele quer que nós estejamos congregando, reunidos e respeitando as outras denominações, respeitando o entendimento dos outros, respeitando aquelas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas, igrejas anglicanas, igrejas católicas, respeitando as outras pessoas, as outras crenças. Tem pessoas que já vieram aqui, que participaram comigo, que não se identificaram. E ficaram 1 mês, 3 semanas, e elas não se identificaram. Chegaram até a perguntar para mim: pastor, aqui tem revelação? Eu digo: tem. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está revelando e profetizando. Ah, não, estou falando aquelas revelações, ou aquelas revelações
Em outras palavras, de adivinhar o CPF da pessoa, de ficar adivinhando a vida da pessoa. Digo, não, aqui a gente não trabalha com adivinhação, não. A gente trabalha com revelação. Apocalipse é revelação. Então, aí não se identificou, tá bom, pastor, aí não veio mais. Eu perguntei, vai continuar vindo? Não, estou aqui agora. Digo, vai com Deus, fica com Deus. Mas tem pessoas que vêm e ficam, se identificam. Por quê? Porque nós não estamos trazendo um evangelho misturado. A gente está falando, lendo a Bíblia, sem historinha. Pode observar que até agora eu não contei historinha. Nossos pastores que estarão aqui, eles não vão ficar contando historinha, eles vão ler a Bíblia e explicar o seu entendimento, respeitando o entendimento do outro. Porque o outro pode ter uma interpretação teológica do seu jeito, tratando-se de pré-tribulacionismo, tratando-se de meso-tribulacionismo, tratando de pós-tribulacionismo. Qual é a diferença se o irmão tem uma tendência a entender e aceitar o pós-tribulacionismo? Que diferença para esse outro que está com o pré-tribulacionismo? Isso não vai intervir em nada na nossa salvação. O que importa é que todos aceitam o Senhor Jesus como Salvador e estão na obediência. O que importa é que estejam congregando e na presença de Deus, não com interesse, não querendo aparecer, mas porque eu amo Jesus de verdade. Olha aqui o que o Senhor Jesus está falando, versículo 26, ó. Jesus respondendo lhe disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aí ele dá aquela exortação no versículo 27, dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Olha aqui Jesus falando, isso aqui foi no dia em que o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes que todos comeram, 5.000 homens, há cerca de 5.000 homens, fora as crianças, as mulheres, e todos comeram e ainda sobraram 12 cestos. Caramba, para ficar perto desse homem, não falta comida, até porque nessa época o que eles trabalhavam pela comida, o pão nosso de cada dia. Comida não era igual hoje, que a gente tem fartura, teus armários já estão lá cheios, tem biscoito, está lá tua geladeira, tem lá as verduras, legumes, você chega lá, já vai. Naquela época era mais difícil as coisas. Então, quando encontravam um homem, uma pessoa, alguém que fazia esses sinais, esses milagres de multiplicação dos pães, o quê? Vamos ficar perto desse homem, porque ele pega 5 pães, apresenta a Deus, ora, manda os discípulos entregarem mais de 5.000 homens fora. Se for fazer as contas ali, era quase 20.000 pessoas. Que se só de homem tinha 5.000, coloca crianças e as mulheres aí, para você ver. E os homens naquela época era contado de 18 anos para cima, 20 anos para cima. E aí eles comem, sobram 12 cestos, e Jesus vai para o outro lado do mar. No outro dia está aquela multidão de novo em volta dele, e Jesus olhando para eles, sabendo do que se passava no interior deles, como o Senhor sabe o nosso, e ele diz bem assim, vocês não vieram aqui por causa dos sinais. O que quer dizer isso, por causa dos sinais? Porque os sinais mostram que Ele é Deus Todo-Poderoso. Você olha para o céu, para o mar, para as árvores, para os rios, para as cascatas e para toda a natureza. Você vê que Deus é o Todo-Poderoso. Você fica assim, quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? E você vai ver, foi o Deus, o Criador Todo-Poderoso. Então você vê que Ele é. Quer dizer, eles estavam ali não porque entenderam que Deus é, que Jesus é. Eles estavam ali porque eles viram o pão e o peixe que comeram todos e ainda sobraram 12 cestos. Então não foi por causa do sinal que viu, dos sinais, não só o sinal, os sinais. Porque naquele dia paralítico andou, naquele dia cego enxergou, naquele dia os leprosos foram purificados, limpos. E eles estavam ali não por causa dos sinais que viram em Cristo, mas por causa do pão e do peixe.
É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Quando a pessoa vem para Jesus, numa casa de oração, quando vem para o Senhor, por causa do pão e do peixe, por causa da cura, por causa da libertação, por causa disso, daquilo, por causa das bênçãos. Gente, quando eu ouvi isso no Rio de Janeiro, eu estava com 18 anos de idade, eu estava para me batizar nas águas. Quando eu ouvi isso, hoje eu vou fazer agora dia 19, 63 anos. E eu estava com 18 anos. Eu me batizei aos meus 18 anos. Quando eu ouvi isso, eu falei com ele, eu digo: Senhor, a partir de hoje, eu não vou na igreja, não vou te buscar por causa de pão e peixe. E eu mesmo fiz essa analogia comigo. É tão certo que quando eu comecei a pregar, eu passei a pregar e falar essa analogia que eu fiz para mim. O que você escolhe? Esse galpão aqui, tudo isso aqui cheio de biscoito, ou a fábrica de biscoito? Se você pensar, você vai escolher a fábrica, porque o biscoito vai acabar. As bênçãos também acabam. Então o que você prefere, as bênçãos ou o abençoador? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês estão aqui não por causa dos sinais que vocês viram para crer que Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor, mas vocês estão aqui por causa das bênçãos. E Jesus pergunta: qual é o melhor, pessoal? Pensa, a fábrica ou um depósito de biscoito? A fábrica. Olha quantos depósitos de biscoito que a fábrica vai produzir. Olha quantas bênçãos que Deus vai dar para nós, se a gente estiver aqui, não por causa das bênçãos, mas por causa dele. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas é no sentido espiritual, é no sentido conjugal, são as bênçãos espirituais. O que é uma bênção espiritual? É você estar bem espiritualmente. É você estar bem emocionalmente, é você estar bem fisicamente, é você estar bem no seu casamento, é você estar bem no seu trabalho, é você estar com saúde, essas coisas vão acompanhar. Tratando-se de dinheiro, para quem é materialista, e ele troca o materialismo para o espiritualismo, para se espiritualizar e estar em Cristo, crendo em Cristo como o Senhor que é, então ele vai saber de que dinheiro vai andar atrás dele. Está escrito isso em Deuteronômio 28, quando ele diz: todas essas bênçãos vão te acompanhar, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer, de praticar, todas estas bênçãos vão te acompanhar. Bendito serás ao entrar, ao sair, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será o dos animais, bendito será teu carro, tua casa, bendito será tuas coisas, tua mão de obra, bendito serás. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, na rua, em casa, aonde estiver, bendito serás. Se buscar o Senhor sem interesse, mas buscar pelo que Ele é. Estou aqui, Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração, pelo que o Senhor é. Não estou aqui por causa das bênçãos, mas estou aqui pelo que o Senhor é. Amém? Deus me deu essa palavra e eu estou passando para vocês, meus irmãos. Sejam abençoados com essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Eu vou chamar o Diego para realizar esta oração por vocês, baseado nessa palavra, em nome de Jesus. E eu tenho certeza de que você vai sair daqui abençoado, porque Ele é Senhor. Fica à vontade, Diego. Inclusive, se quiser acrescentar alguma coisa, se o Espírito Santo colocou aí, fica à vontade. Aqui não tem assim, como é que fala? Aqui tem um ritual que tem que ser assim, não. Nós deixamos o Espírito Santo fluir. Fica à vontade. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por essa palavra, né? No final dessa palavra, né? Igual o pastor estava falando, se continuar o texto, né, vai ver que nem todos receberam a palavra, né? Aí, quando o povo começou a ir, aí Jesus, né, que não adula ninguém, virou e falou para os 12, querem também ir com eles? Aí vem a resposta de Pedro, para quem iremos nós?
tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Deus tem as palavras de vida eterna. Vamos orar, igreja. Hoje, igual o pastor falou, estou feliz porque minha filha está aqui, o marido dela também está, meu neto está ali. Eu tenho 40 anos e já sou avô, né? Fui pai cedo, então eu já... Glória a Deus, mas Deus é fiel. Estou muito feliz pela vida da minha filha e pela vida de cada um que se faz presente. Vamos orar, vamos apresentar a nossa casa, a nossa família a Deus e pedir para que Deus, assim como foi pregado, nos ensine a buscar a Ele. Não como nós já realizamos a oração, nós já realizamos a oração desta noite de segunda-feira. Nem vou deixar a oração do Diego, porque já fizemos a oração, né? E eu encerro dizendo para todos vocês: envia esse link para alguém, um amigo, um irmão, envia esse link para alguém, tá bom? E se você é novato aqui, se inscreva no canal. Deus abençoe todos vocês. Amanhã, terça-feira, nós vamos trazer a escola dominical nesse mesmo horário. O Juliano está falando, pregando, ensinando a escola dominical de amanhã. Eu vou trazer para todos vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima.